Para você ter uma ideia, no último ano, depois da grande reformulação aí, depois da Olimpíada, 2022 nós fomos vice-campeão mundial, jogamos contra um adversário, que foi a Sérvia. Nós chegamos à final da VNL, perdemos para um adversário que foi a Itália. Na última, nós perdemos a final dos Estados Unidos. Então, chegamos a 3 finais, final olímpica. 3 adversários diferentes? 3 adversários diferentes e tal. Mas a gente tá lá. Ganhamos, mas fomos mais regulares. Então, tá faltando a gente pensar no recheio do bolo. É igual a geração a primeira olímpica, eu penso, né? Enquanto a gente não ganhou a Olimpíada, uma grande competição, não se parou com aquele discurso de amarelão e tal, né? Então, essa geração é isso. Então, estamos chegando, estamos batendo na trave. Então, tem que pensar no ponto mais alto. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Agradecer a Tizan, que prepara todo esse estúdio para a gente chegar até você na melhor qualidade possível. Imagem 4K e áudio digital. Quer trazer sua rede social para cá? O seu podcast? Entre em contato com a Tizan. Hoje é especial porque temos Paulo Cuco! Tomou um susto que eu tô falando alto, né? Obrigado, muitos aplausos. Estúdio cheio, né? Sabe como é que é, né? Trouxe a família, né, Paulinho? Trouxe a família para prestigiar. Você sabe quando que eu te conheci? Comecei bem, hein? Começou bem. Você sabe? Você eu lembro do Palmeiras, mas do Banespa, né? Do Banespa? Do Banespa, há muito tempo, né? Mas a recordação mesmo é do Palmeiras. Eu te conheci em 1900... Assim, falei com você pela primeira vez em 1986. Você estava encostado no boliche do Banespa. O ano que eu cheguei em São Paulo. Eu sei. Aí você tava ali e tal, você chegou e mentiu pra mim. Que a gente chegou do lado, porque a gente viu o treino do adulto, né? Você tinha acabado de chegar, os levantadores eram vocês e a Roberto. A gente chegou, eu, Betão e o Pares, 3 moleque, tal. A gente chegou e tal. E a gente perguntou qual a sua altura. Você falou 1,82. 1,83. Não, mentiu. Não, lógico que não. É que a perna foi entortando. Hoje tem 79. Não, hoje eu subi porque eu fiz a prótese e voltei ao normal. Cara, você tem saudade de jogar, Paulinho? Cara, saudade não, tenho boas recordações, boas lembranças, né? Um aprendizado muito grande, muita sorte ter jogado com muita gente, participar de um time incrível que foi o Banespa, né? E geração de prata, geração de ouro, molecada, muitas histórias. Então as recordações são maravilhosas. Porque você jogou com o Montanaro, com o Xandó, com a Mauri, o Zé Roberto era atleta ainda. Daí jogou com Tandy, Giovanni, Maurício, Marcelo Negrão, e entre outros. Isso no Banespa. Só no Banespa. E o Josenildo técnico. Como é que você foi parar lá? Porque você jogava onde antes? Então, eu jogava em Recife e já estava numa transição de carreira, 19 para 20 anos, já estudava educação física no período da manhã, já comecei a dar treinamento para escolinha e mirim no período da tarde e jogava à noite. E aí recebi um convite para vir jogar no Banespa. Como? Não me pergunte. Sério? Recebi um convite para jogar no Banespa. E você lembra quem te ligou? Como é que foi você? Cara, eu acho que foi o supervisor. Lembro Washington? Sim, Não. Cláudio Paz Leme, irmão do Álvaro José. Do Álvaro José, exatamente. Que era presidente Claudinho. do clube. Ele foi presidente do clube. Depois, né? É. Então tinha ele, trabalhava com ele o José Carlos Jaquete também. Mas se eu não me engano, quem entrou em contato foi o Cláudio. E aí eu vim, tinha um sonho de conhecer e arriscamos tudo. Você nunca tinha vindo para São Paulo? Jogar não. Já tinha vindo para São Paulo. Tá? Na verdade tinha vindo para o Rio de Janeiro, não conhecia São Paulo. Você não conhecia? Não conhecia. Primeira vez para vir morar e jogar. Primeira vez para vir morar e jogar e aventurar, né? Estamos aí até hoje. Daí, essa época que eu te conheci, eu tô falando de 86, a gente foi fazer o teste no Banespa, que é um dos primeiros anos do projeto Banespa e tal. Eu acho que era a segunda peneira que teve, e a gente passou e a gente voltou em 87. E daí, na verdade, 87 a gente já estava maiorzinho, 88 a gente chegou no Infanto, e a gente fez amizade com você e com o Vilela, que vocês dividiam o apartamento. Exatamente. Saudoso Vilela. Saudoso Márcio Vilela.
86, a história que contam, né? O Zé Roberto conta muito isso, o Boni, que começou o Banespa em 85, né? Então era o segundo ano ali daquele projeto que foi uma grande referência. A gente tem um grupo no WhatsApp que chama Promessas Banespa. Ah, legal. Só os caras que pareciam que ia virar, mas não jogaram nada. Jogaram Mentira sim. que o Giovanni tá no meio Olha também. Tem um campeão Quem eu olímpico. encontro muito ainda é o Gustavo. Gustavo de Barretos, do Central. não sei Sim, desse tá no grupo, lembra? tá aqui. Savão, a filha dele jogou na base lá do Praia, ele é de Barretos, que é ali perto, de vez em quando ele vai em Uberlândia. Muito legal esse reencontro. E depois eu joguei com você no Palmeiras e tal. Palmeiras, exatamente. Mas o que me chama a atenção, assim, você contou, né? Você tava numa transição de carreira. Tava jogando no Recife, tava quase já meio que virando técnico e tal, surgiu a oportunidade de você veio. Mas quando eu fui jogar com você no Palmeiras, isso aí, acho que se eu não me engano é 93, um ano, você tava vendendo pizza nos Estados Unidos. Tava, porque eu joguei 6 anos no Banespa, né? E aí não quiseram dar continuidade ao contrato, queriam mudar. O pessoal tinha ido para a Itália, né? Aquele pessoal da geração de ouro, Maurício, Tano Giovanni. O Juninho falou que queria dar uma reformulada e trazer um levantador de seleção brasileira e contrataram o Luciano da Franco Sul, né? E eu tive para acertar o contrato com o Palmeiras na época. Acho que o Milton Serra era o treinador e alguma coisa deu errado. E eu tinha vontade de morar fora, larguei tudo e fui tentar ir para os Estados Unidos. Na verdade, tentar ganhar bolsa para jogar universitário. E passei um ano lá fazendo essa pesquisa, né? E como eu fui muito tarde, com 25 anos, apesar de ter conseguido as universidades e as bolsas, a idade não me permitia jogar. Porque eles tinham uma regra que você jogava 4 anos ou até os 25. Então, quando eu descobri isso, eu tinha a possibilidade de jogar a AVP, né? A Associação de Voleibol Profissional, que era voleibol de praia. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi um convite para jogar aqui o Circuito Banco do Brasil de voleibol de praia. Tinha um convite do Lula, lá de Recife, e estava um ano longe, resolvi voltar. Aventurei um pouco na praia, em 3 etapas, cheguei a jogar um brasileiro, ficamos até na 12ª colocação do circuito, que dava direito à passagem, viagem naquela época. Mas aí, na sequência, quando eu estava melhorando na praia, recebi o convite do Palmeiras para... Com o Renan daí, né? Não era o Renan ainda, né? Eles não tinham treinador, mas é aquele time que o Renan dirigiu. O Parmalat tinha assumido o primeiro time com o Brunoro. Não, é o primeiro time profissional que o Renan assume, né? Isso, aí o Renan deixou de jogar na Itália e veio assumir esse time. A gente entrevistou o Jorge Assef e ele falou que era uma regra do Maxi Como, que o Renan não poderia jogar mais. Ele teria que ser técnico. Ele disse aqui. Mas assim, eu falei porque a gente, numas viagens, você contava que você trabalhou entregando pizza mesmo. Trabalhei entregando pizza. Esse período dos Estados Unidos foi... Eu queria conhecer gente do voleibol, né? Pra tentar arrumar a bolsa e estava trabalhando. E para não gastar o meu dinheiro, eu comecei a entregar pizza aí 4 dias da semana para poder pagar o aluguel, as despesas e tal. Foi... experiência bastante legal. Cara, e você voltou e conheceu o amor da sua vida. A Paulinha tá aqui, que é a esposa. Eu conheci a Paulinha junto com o Paulinho, porque foi na academia que a gente malhava, né? Ali perto da Avenida de Sumaré e tal. Exato. E a Paulinha era frequentadora, pô, era fit, né? Nossa, puxava um peso. Puxava um peso forte. Então, e te puxou. Me puxou. Puxou pelo pescoço. 30 anos de relacionamento. Você é 93, 2003? 96. Sim, 93. Conheci em 93. Vocês casaram em 96? Na verdade, eu conheci ela, acho que foi 94, né? Foi o 2º ano, porque... Não, primeiro eu conheci ela lá na academia. Então tá certo. Vem na minha que você vai se dar bem. Paula, não é? 93? Aí, viu? 93, ela confirmou aqui. Vem na minha. Posso negar. Não foi na minha. Olha aí. 2 filhos. 2 filhos, uma de maravilhosos. 24, a mais velha. Gabriela, de 24, Felipe, de 19. Zoião vai verde. Fazer 20, lindos, puxaram a mãe. Você falou que tentou a bolsa de estudos. O Marcelo, seu irmão, fez esse Não, projeto? Na verdade, ele morou Marcelo, nos Estados Unidos, né? Ele tá morando ainda. Foi contemporâneo teu, né? Quando ele saiu de São Paulo, ele voltou para Recife. Tava trabalhando na TAM com a namorada, resolveram largar tudo e foram aventurar. E aí fez a vida nos Estados Unidos, mas não para jogar vôlei. Tá. Ele foi empreendeu, trabalhou um pouco lá. E hoje tem uma empresa de construção civil, de reforma de casa, constrói casas. Legal. Tá muito Mas bem, que cidade que ele tá lá? Ele tá em Gulf Shores, no Alabama. Ali perto da praia, ali no litoral sul. Alabama. Põe aí, trilha. Não pode cantar, né? Nem um trechinho?
Então, esquece. Olha aí. Mas um abraço pro Marcelo, que jogou comigo o juvenil. Tá? Então. Gente finíssima. Então, eu sabia que ele tinha nos Estados Unidos, eu sabia que ele tava lá até desde agora. 2000 tá lá, fazendo a vida. Aí você jogou, daí vamos ver se eu tô bem de memória. Você jogou no Palmeiras. Joguei no Banespa e no Palmeiras. E daí parou. Aí você já virou técnico do juvenil do Banespa. Foi assim, em 96, esse ano do Renan, ele teve 2 anos, né? 93, 94, 95. Daí ele saiu, foi fazer aquele projeto no Chapecó, que ele trouxe, o filho dele teve a leucemia, o Chapecó veio, representou a Portuguesa, tá um ano, a gente estava no Palmeiras ainda. O ano seguinte, e a Parmalat tinha tirado o patrocínio, a gente tinha ficado com o time, e no ano seguinte o Chapecó fez um acordo, uma parceria com o São Caetano. E aí, numa dessas situações, ele me convidou para ser, porque na verdade, quando eu estava no Palmeiras, ele veio oferecer para que eu fosse treinador do Infanto Juvenil, mesmo jogando. E como eu fazia faculdade de manhã ainda, era uma vida muito atribulada, eu falei para ele que não teria condições, porque era o período que eu tinha de recuperação para descansar à tarde e assumir. E quando ele foi para o Chapecó, ele me convidou para essa equipe do Chapecó São Caetano para eu ser auxiliar dele, né? Eu já tinha uns convites para jogar do Lupo Araraquara, próprio Palmeiras e tal. E na sequência o Montanaro veio me convidar, que ele tinha contratado o Zé Roberto. O Zé Roberto estava na seleção em 96. Então foi aí o seu segundo casamento. Foi aí que você Mais casou ou com o menos, Zé. então. Você conheceu o Zé lá em 86. 86. Casou com a Paula. Casei com a Paula. Aí casou com o Zé. Em 96 eu fui trabalhar com o Zé. E aí o diferencial foi que eu seria técnico do juvenil do Banespa. E Chapecó não seria só auxiliar do adulto. Aí eu fui mudar a vida de novo e aí começou a carreira de treinador. Tá. E você foi para Florianópolis com o Zé Roberto? Não. Aí você já estava no feminino. Ali eu fiquei 1 ano no Banespa. Ele saiu, ele foi para aquele projeto David feminino, no Laboratório Zaché, né? E o Montanaro queria que eu continuasse como treinador, eu não me sentia preparado ainda, queria desenvolver um pouco mais. Fui com ele para o ONG, a ONG acabou. ONG não, perdão, David. Aí a gente deu a sequência com a ONG, né? O David acabou, o contrato 2 anos, nós ficamos 1 ano só. Aí ficamos na ONG 1 ano, e aí ele foi pro futebol e eu voltei pro voleibol masculino. Eu dirigi o Palmeiras 2 anos. O adulto? O adulto, o adulto masculino, na 99 e 2000. Ah, tá. Na Liga. E aí ele estava no futebol, ele retornou pro Osasco. Ele estava no Corinthians, né? Estava no Corinthians e Cruzeiro. E aí de 2000 a 2005 nós ficamos juntos em Osasco, eu de novo como auxiliar. Aí ele foi para Unisul, eu acho que eu estava no Minas, cara, porque eu não estava no masculino, porque eu fui pro Banespa Não, acho que ele foi para o Unisul quando eu estive na Espanha. Foi em 2006, né? Foi aí que vocês se separaram por um período. Não, tivemos esse ano os 2 anos de futebol que eu tive no Palmeiras, né? Depois a gente retornou 5 anos. Aí depois eu assumi o Banespa no masculino, na sequência 2 anos de Espanha. E aí voltei para o Pinheiros, 3 anos do Pinheiros, e já começamos a trabalhar separado. Você ficou um tempo, né? Não, mas é separado em clube, né? Em clube, na seleção, Tipo... Na seleção junto desde 2003. Pô, é muito tempo. Vai fazer 21 anos. É muito desde tempo. que ele assumiu a seleção, nós estamos juntos. Estamos nós 4, eu, ele, Nardelli e os Elias, que Você estava no 14, 25 a 19, 24 a 19? 2004, tava. Quanto tempo depois você conseguiu dormir por aqui? Foi difícil. Ali, para mim, o impacto não foi nem tão grande do jogo, né? Porque eu estava iniciando a carreira de treinador ali, primeira Olimpíada, né? Ainda deslumbrado com a Olimpíada. Na verdade, ali a ficha caiu quando eu falei com meu pai, né? Que ficamos 3 dias ainda após o fatídico dia ainda na Grécia, por causa do problema de voo. E quando eu voltei, liguei pro meu pai. Aí, conversando com ele, falei, poxa, acontece, esporte, né? Aí ele reagiu assim, não acontece, como acontece? Não acontece, né? Até falou um nome feio, né? Um palavrão. Falou, não acontece, o jogo ganha que perdeu. Aí eu falei, se o pai tá reagindo assim, imagina o povo, né? Aí que a gente sentiu o peso que foi aquela derrota. Mas também acho que foi
Mudança de chave. um combustível para a sequência, né? Para o trabalho que vinha a seguir e que foi muito vitorioso e deu a volta por cima, né? Cara, eu não consigo imaginar como é que foram aqueles dias, assim. A Vina... É muito difícil. A imagem que eu tenho é a Vina abraçando o filho, né? Uhum. Pequeno e tal, assim. E muita cobrança em cima da Mari, né? É, ali foi muito, muito ruim, né? Porque uma menina de 19 anos bate o recorde da semifinal olímpica de 37 pontos, mas as últimas bolas, o esporte é muito cruel em determinadas situações, né? Mas também te dá uma nova oportunidade. Em 2008 a gente deu a volta por cima, uma campanha... Belíssima, fantástica. Né? E... Isso é que eu já falei, importa. entrevistei a Fofão algumas vezes, ele sempre fala assim, 2008 eu nem sofri. Tá, você, né? Parece que nunca é fácil, né? Mas os jogos foram muito bons. A gente já vai falar de seleção, eu queria voltar um pouquinho na sua carreira de técnico. Assim, por que o feminino? Foi a oportunidade que surgiu? Foi uma escolha? Não, foi oportunidade. Eu encaro os dois com naturalidade. Eu acho que eu tive a primeira oportunidade no masculino, e aí a gente foi pro feminino, realmente foi uma mudança muito grande, né? A gente que sai do voleibol masculino com o jogo de força, com as situações táticas muito evoluídas, né? E aí você vai pro feminino, um jogo completamente diferente, um jogo muito técnico, um jogo que se repete muito, né? E te dá prazer por isso, porque quem gosta de trabalhar com a técnica, melhorar as atletas, né? As pessoas, obviamente, mas que se preocupa muito com o fundamento, né? Tentar fazer o fundamento com excelência da melhor maneira possível, né? E eu gosto muito de estudar isso, né? O feminino tem esse atrativo, né? Então, mas foram oportunidades de trabalhar com o feminino, de ter oportunidade feminino e mais os resultados coincidência. Começaram a vir também, né? Também, e a gente ficou mais nesse naipe, né? Mas acho que é só diferente. Uhum. Mas assim, se você recebesse uma proposta igual, time A do masculino pagando X, time B do masculino pagando o mesmo X, para onde você iria? Eu acho que depende, porque minhas escolhas nunca foram nem por dinheiro, nem por situação. Eu acho que tem variáveis aí, né? Eu acho que projetos são importantes. Não, né? não, tudo igual. Quero saber difícil, seria difícil a escolha. Seria difícil, porque eu não tenho uma preferência, na verdade. Não tenho uma preferência. Eu acho que são jogos diferentes. Eu acho que o feminino é mais atrativo pela situação visual do jogo, dos ralis e tal. Né? Acho que o masculino ele é muito atrativo, as situações físicas e táticas que são muito, né, detalhes muito importantes. A gente tenta. Eu sempre vejo que o feminino ele vem tempos atrás acompanhando o masculino, né? Então, por exemplo, o feminino não tinha ataque do fundo. O feminino ela tem muita China e tinha China, por isso que tinha pipe fundo pelo meio. De um tempo para cá, você vê muito o feminino já com fundo pela 1, que sempre foi a característica do masculino. Né? Você não vê qual o último jogador que você vê, de vez em quando, o Lucão fazendo uma China aí. Não, o último era o Chicão. Exatamente esse que eu ia comentar. Né? Que era um jogador mediano do nosso nível, mas nível A você não via. Mas, né? Então são jogos diferentes ali, né? Mas eu vejo sempre que o feminino ele acompanha, anos atrás, o masculino. Né, no desenvolvimento, na força. Hoje você vê aí um jogo de força, principalmente na Europa, muito grande, né? Opostas. Então, a gente está vivendo forte. De super opostas, né? Então. Boscovic, Egonu, a da Turquia, que é a cubana. Vargas, é um troço absurdo, assim. Tipo. E no Brasil, a gente está sem essa super ainda oposta. Não temos, eu acho que é um jogador que se aproxima nesse estilo, é a Aninha, que não joga de oposta, né? Joga de ponta. Poderia fazer a função de oposta, mas como ela passa bem, ela tem a possibilidade de jogar de ponta. Mas eu digo assim, o potencial físico, né? Força, altura... Não dá pra jogar de oposta e passar em alguns momentos? Daria. Uma coisa que eu não entendo... Ela poderia fazer tudo. Eu conversei já de vôlei várias vezes com você quando ia fazer matéria em Osasco e tal, que foi bem na minha chegada em São Paulo, e daí eu podia conversar contigo porque a gente tinha um relacionamento. E você sempre falou isso pra mim, assim. O vôlei feminino tem muito a melhorar ainda taticamente, tecnicamente e tal. Isso. E acredito que melhorou com o passar do tempo. Mas não entra na minha cabeça a China ainda existir e cair. Porque assim, não existe finta na China. Tipo, assim, dá pra abrir. Bota aqui, Rafa, nessa aqui maior aqui, ó. Nessa aqui, ó. A China é o seguinte, aqui, ó. Aqui assim tá a rede. Então o atacante tem que vir quicar na frente do levantador, quicar aqui, bater o pé pra fintar que vai subir no meio e fazer uma passada cruzada e bater a China.
O feminino não faz isso. Ele vem direto Vai pra cá. direto. E funciona. Funciona. Por quê? É estranho, mas é uma bola... Até porque, assim, pra marcar, tipo assim, É, sei lá, a Carol Gataz bate uma China boa, por muito exemplo, rápido, né? é velocidade. Pô, já dá pra ver que ela vai bater a China. É. Mas é difícil pegar igual as chinesas, né? Porque é uma bola muito rápida. Apesar de ser uma bola que é marcada, é o chute no meio e na frente do masculino. A mesma velocidade, às vezes até mais. Né? E também tem um diferencial que eu vejo que por isso que tem sucesso, é que a corrida ela pode ir num tempo atrás, numa China mais aberta, numa China mais curta. Então, ela muda às vezes a posição da bola. Isso que se torna difícil. Mas isso é sinalizado? Essa bola mais curta, na China mais curta, tempo atrás com o pé só, Uhum. tudo sinalizado, não é por acaso. Não, tudo sinalizado e treinado. É igual, por exemplo, A quando 4 que a gente fazia. você jogou com o Toaldo. O Toaldo batia uma bola chutada no meio, mas mais curta que a normal. Ele chamava de 3. Aham. Até as meninas chamam hoje de 3. Então, antecipa. Então, eu estou trabalhando muito isso agora com as meias. A gente... o Zé teve uma visão de gravar vídeo de centrais chinesas. Elas fazem isso muito bem. Ataque com uma passada. E aquele ataque que a gente fazia muito, Paulinho Rogério fazia muito bem, o Bernard, que eram os jogadores de Montanaro, que era, a gente chamava aquele tempo pose, tum-tum, que você... Não, primeiro aquele direto, você levantava na sua cabeça e saía. Ah, eu E chamava aquele- de beijo. A gente chamava de beija-flor. E aquele também o tempo esquerda, que passava da central. O feminino não faz isso. Então nós estamos começando a buscar isso delas. Uma sustentação de salto que ela pule para lá, que ela pule na frente do levantador, ataque a bola atrás, né? Que essas são as fintas que acontece com a China. Né? A central chinesa é muito difícil. Aí você vai marcar a China, ela tem uma distância. Aí daqui a pouco ela tá com uma bola meio metro mais curta. Aí você tá indo lá para a ponta. Uhum. Então, essa que é a dificuldade de marcar a China, é Carol Gataz. Ela é muito rápida, então você sai com ela na China, aí ela vai no tempo atrás, uma bola um pouco mais Aí você curta. passou. Você já tá meio metro longe dela, já foi. Por isso que ainda tem sucesso. Entendeu? Mas no vôlei internacional, você vê que cada vez tem menos e cada vez se joga mais com o fundo pela saída. É porque as meninas fisicamente estão ficando... E tão maiores, jogadores mais de alto. 2 metros, Ah, muitas acima de 1,95 m, então fica difícil, você tem que trabalhar com espaço. aham. É o caso que a gente usava muito na nossa época, as mexidas, desmigo, Aham. cruzamento. Não Por, existe mais. por quê? Porque o Os cara caras pega a ganham. bola. Então, conversei muito com o Giba isso quando ele teve na época do Pinheiros, né? Porque eu usava muito ele como referência, assim, como é que funcionava aquela bola fundo pelo meio? Aí o Ricardinho falava para mim, olha, a gente começou a fazer onde ele passava, porque os caras começaram a sacar curto direito para tirar. Então vinha na chutada no meio, o cara vinha aqui, aí o cara puxa aqui, ele tá ali. Ou seja, buscar espaços diferentes na rede. Uhum. Né? E essa é a situação do vôlei, criar espaço ali nos 9 metros. E Né? tinha uns fenômenos, né? Eu fiz um treino com a seleção, né? Que é uma história conhecida todo mundo e tal, no isso, Mundial. eu lembro. E aí eu fiz uma espécie de coletivo. Aham. E aí eu marquei um fundo meio pro Dante. Ah. Só que ele passou bola curta e tava do meu lado, assim. A bola ficou um pouquinho pra E fora da foi, rede. uma passada Não, foi. eu não dei a bola pra ele. Eu falei assim, ele falou assim, por que você não deu pra mim? Ah. Eu falei, que jeito você bater? Ele falou assim, essas são as melhores. Mas é um fenômeno, o cara soltar com o passo, pois é, passo uma andando. passada, Né? Foi exatamente isso que o Ricardinho falou, que a gente usava. A bola da Fernanda Garay evoluiu muito nisso. Porque ela bate uma bola rápida e o fundo pelo meio ficou marcante nisso aí. E a gente usou muito isso, né? Vai na chutada no meio, vem aqui no meio. Vai no tempo, ele vem pra cá, que hoje a gente chama de mais, né? Mais saiu do meio um pouquinho pra esquerda, entre a 3 e a 4. A menos é entre 3 e 2, ou chamam de between. Então você vai criando os espaços ali. Para, na verdade, colocar 4 atacantes contra 3 bloqueadores. Né? Que esse é o segredo que a gente tenta... E é um fazer. jogo muito tático, né? Porque Muito tem muita tático. repetição, né? Exato. Porra, por exemplo, você vai jogar domingo agora contra o time X, o Osasco aqui, que é pertinho, vizinho. Quantas horas de vídeo você vê do Osasco para preparar o seu time para o jogo? Tem? Não, eu procuro assistir alguns jogos deles, né? A gente tem o auxiliar, 2 auxiliares, o estatístico, a gente se divide ali para os jogos mais importantes e os mais recentes a gente assistir. E a gente tenta resumir as principais coisas para as jogadoras em 2 sessões de 30 minutos, para que não fique muito grande. Ou Não, mas 3, não, depende eu tô falando da parte sua. eu assisto ali, sei lá, 10 horas, 4, 5 jogos no mínimo para assistir. Tem que estudar, não tem jeito. Data vôlei, né? Data o programa vôlei, tem vem editado. vôlei metrics, tem vôlei station, tem muitos programas hoje que se usa pra gente estudar. Aham.
E Na aí, verdade, a gente estudar os padrões, o que é e você prefere a característica. imagem da transmissão para estudar o jogo ou você prefere a câmerazinha que vocês colocam atrás da Não, a quadra? câmera é melhor porque o do fundo, às vezes, o jogo da transmissão, o replay é melhor, porque tem uma posição, mas atrás sempre se visualiza melhor, né? O voleibol. Então, a gente vê ali o que é padrão e tenta Enxerga a movimentação, se a bola foi curta mesmo, não visar foi, tudo. né? É. Distribuição da levantadora. Esse programa é muito legal. Aham. Esse VoleiMetrics é um programa americano, não é muito usado. O programa do vôlei mundial é o DataPro, DataVolley, né? Mas o VoleiMetrics você pega, tem todos esses estudos montados. Tem 900 variações para você estudar. Aquele negócio de americano que gosta de número e estatística, né? Então você vai lá, clica numa jogadora, sai tudo dela, ou numa posição, ou um tipo de passe, ou uma região, né? Se você quiser, tem, depende do que você quer ver. Agora, deixa eu pegar aqui. Você foi técnico, começou do feminino só. O primeiro time feminino foi Pinheiros? Técnico, primeiro foi o NG. Quando acabou o David, o Zé ficou de gerente, eu assumi o NG um ano. Depois do NG, eu voltei para o masculino no Palmeiras. Aí depois do Palmeiras, foi Osasco, que foi o segundo. Porque os 5 anos o Zé ficou 4, o último ano eu fiquei treinador, 2005. Aí em 2006 eu voltei para o masculino no Palmeiras, do Banespa. Aí 2007, 2008, Múrcia, na Espanha. Aí de Múrcia, na Espanha, voltei para o Pinheiros, 3 anos no Pinheiros. 1 ano Vôlei Futuro, 2012. Aí voltei a ser auxiliar do Zé na Mil. Da Mil fui pro Minas. 2 anos no Minas e os 6 no Praia. 6 no Praia? Esse é o 7º. Cara, casou também, né? Mas... Cara, diz a lenda que o time do Vôlei Futuro existia uma certa loucura, assim, nos vestiários, que tinha aposta. Tipo, tinha isso mesmo? Que o dono do time pagava um dinheiro para dar uma bolada em alguém? Não, eu não presenciei isso. Na verdade, ele era casado, era um psicólogo, né, que era casado, chamava Basílio, era casado com a dona da Reunidas, né? E quem cuidava do time era a filha dela, que era a Marcela, e ele. Né? E quando eu cheguei lá, o curioso é que me diziam que ele fazia um vídeo motivacional. E quando eu cheguei, eu estava na seleção ainda, fui acompanhar um jogo de Osasco, ele fez o vídeo. Aí tem o companheiro falou assim, não, vamos continuar, você faz. Tá falando. E ele fazia vídeos motivacionais, né? Bem bacana, pegava ações importantes que o menino fazia e tal, mas usava de algumas coisas, ele tinha uma característica de um ambiente turbulento. Não podia ter um ambiente de tranquilidade. Sempre dizia que tinha que ter pessoas acreditam nisso, né? Que a coisa acontece no caos, né? Ou uma zona de desconforto acima da média, né? Mas eu nunca presenciei a coisa de ganhar um jogo, ter dinheiro, acho que prêmio por conquistas ou prêmio por uma bicho classificação. normal, é isso. Eu acredito que isso... Isso que eu falei que tem a lenda que o pessoal falava isso. Eu não participei, pode ter tido. No ano que eu tive lá, não. Você estava no acidente de ônibus? Não, foi um ano após. Após? Um ano após. Quem era o William? Era o William. Era o William no ano anterior. A gente passou por alguns problemas na recuperação da Stacy Sicora, né? Porque ela teve problema no acidente. Ela teve uma concussão, né? E ela até parou de jogar depois, né? Parou, mas não por causa disso, que ela retornou com a gente, sem problema. Acredito eu, ela teve um ano que... Mas não tivemos, assim, resquício nenhum. Uma estrutura muito bacana, tá? Um time que teve a possibilidade até de fazer a final, fomos campeão paulista, quase fizemos a final da Liga. Infelizmente, não. Um baita time, né? Tinha Paula, Fernanda, Valeuska. Tandara, né? Tandara não foi no meu ano, não. Joicinha. Paula Pequeno, Fernanda Garay, Ana Tieme, Ana Cristina. Perdemos na semifinal 2-1 pro time da Unilever na época, né? Rio de Janeiro. Que foi o time que foi campeão esse ano. Acredito que sim. Que loucura. E você trabalhou com a Val quais momentos? Seleção e praia e lá? Seleção de 2003, quando a gente entrou, ela teve no ciclo até 2004, aí voltou em 2005, né? Na verdade, em 2005 ela não participou, mas ela e a Fofão voltaram em 2006. Era para ter voltado no final de 2005, terminou que não voltou. E voltaram em 2006 até o ciclo de 2008. E esse foi o período que ela teve na seleção.
Ela retornou um ano, se eu não me engano, na época da 1000, ela participou de uma competição, uma Copa do Mundo, ela e a Carol. Em clubes, a gente esteve juntos. Acho que o primeiro foi Múrcia, né? Porque o NG ela não estava. Múrcia, depois a 1000, mas eu não era treinador, né? Múrcia, 1000, e depois o Praia. Tinha alguma coisa que a gente pudesse colher, enxergar, prever que ela estava passando por um momento de dificuldade? Porque existiu, né, segundo o boletim de ocorrência, que ela teria sugerido que ela poderia tirar, né, fazer alguma coisa contra a vida dela lá em Uberlândia. Isso chegou até você em alguma vez? Ficou sabendo de alguma coisa? Não, e não tinha nenhuma percepção, pelo menos da minha parte. Apesar de estar afastado, né, que ela tinha encerrado a carreira, acho que 2 anos antes, né? A gente esteve com ela aqui próximo da seleção, sempre que eu encontrava com ela, muito radiante, todos os projetos aí acontecendo, o livro, tive com ela no lançamento do livro lá em Uberlândia, né, lá no Praia, os projetos aí de documentário que eu participei, me emocionei muito na entrevista do documentário, relembrando que a gente passou junto, né? E nenhum sentimento, não tive nenhuma percepção em Uberlândia, né? Na verdade, o que eu tive, que eu senti o marido dela muito afastado nos últimos anos, encontrava com ele pouco em Uberlândia, mas sem perceber problemas nenhum, né? Às vezes que a gente encontrava, tínhamos um relacionamento e ele sempre dizia que os projetos, os problemas de trabalho estava consumindo, viajando muito. E nunca chegou para mim nem a possibilidade de separação, né? De pedido de separação, nada, nunca. E quando ela faleceu, vocês estavam no Japão disputando, né? O pré-olímpico. Como é que foi receber a notícia? Como é que você recebeu a notícia? Quem te contou? Como é que você ficou sabendo? Foi muito difícil, né? A gente estava... Foi uma manhã, no dia do jogo contra a Turquia, a gente jogava às 4 da tarde, né? E a gente tinha um vídeo às 10 horas da manhã, estava me preparando para o vídeo, às 9h30 da manhã eu recebi um telefonema do Boni, que é meu auxiliar no Praia, né? E o Boni disse que o Bruno, que é o supervisor, tinha recebido uma ligação da Verinha, uma mulher que trabalhava com ela lá em Uberlândia, cuidava da casa, fazia alimentação para ela, aquela coisa, estou dizendo que a Valeuche tinha se suicidado. E o Bruno não sabia como passar para a gente, né? E no mesmo momento eu fui no quarto ao lado, que era do Zé, conversar com ele, fui comunicar, ele não sabia. Na sequência chegou o Fernandinho Físio, dizendo que já tinha saído na internet, né? Porque o Boni tinha dito que não era público ainda a notícia. E foi uma notícia muito difícil, porque a gente foi para o vídeo, as meninas já perguntando, né? E a gente tinha confirmado o fato, mas não sabia o que tinha acontecido, né? Fomos para o jogo da Turquia com aquele turbilhão todo, né? E a partir daí a gente tentou ter mais notícias, né? Muitas discussões lá dos motivos, o que tinha acontecido, o que foi, como a coisa tinha acontecido, e foi muito difícil, um baque muito grande para toda a seleção, e principalmente para a gente, que tinha tido um relacionamento com ela, e para mim, principalmente, tinha uma amizade com ela, de família, minha esposa, meus filhos, tivemos com ela e com o marido passando por um problema na Espanha muito grave, onde a gente ficou sem receber lá no ano, né, pré-Olimpíada, 2007. Né? Um dos objetivos nossos foi estar junto para preparar as meninas para a Olimpíada. Até acredito que a decisão delas de ter ido para a Espanha foi em função disso, para estar junto da gente. Né? Tinha a Sheila e a Mari com o Zé Roberto na Itália, tinha Fofão, Jaqueline e Valeuska comigo na Espanha, né? Então, esse tempo que a gente passou junto criou laços, né? A gente sempre Uberlândia, quando minha família estava, quando o Ricardo estava, a gente saía para jantar, quer dizer, foi muito difícil, realmente a palavra que eu uso até hoje que é inacreditável, até hoje eu não acredito e rezo muito pelos pais que devem estar sofrendo uma dor muito grande, né? Vocês chegaram a pensar em pedir o adiamento da partida desse dia? Olha, se pensou em tudo, né? Se pensou em tudo no momento lá, mas foi muito rápido a coisa, né, de acontecer.
não tinha como, né, acredito eu, dentro de calendário, mas foi até ventilada essa possibilidade. Mas acho que o grupo, a gente tentou blindar um pouco, separar um pouco, apesar de todo mundo ter a internet, buscar notícias e ter, né? Mas a gente lidou com a situação da maneira que a gente podia lá, para que não atrapalhasse o que a gente foi fazer lá, que era a conquista da vaga, né? Que graças a Deus a gente conseguiu. Acho que a equipe toda dedicou a ela, né? Aquela situação, as dificuldades que a gente passou lá, foi decidir no último jogo contra o Japão, né? Ela tem uma história incrível, né? Não é à toa que marcou o mundo. Acho que o mundo sentiu ali naquele momento, ela foi reverenciada no mundo. Né? Todas as outras equipes, toda a comunidade do mundial do voleibol veio, né, nos dar as condolências, né? Recebi diversos cumprimentos de todo mundo, jornalista, dirigentes da Federação Internacional, né, treinadores, atletas. Ela fez uma história internacional incrível, né, junto com a Fofão no Perugia, onde ganharam tudo, né? Campeonato Italiano, Champions League, quer dizer, uma das atletas mais vitoriosas e um dos maiores exemplos, né? Não só de atleta, mas como pessoa, né? Como seu comportamento, comprometimento, né? Liderança. Então ela deixou um legado de exemplo muito positivo. Eu acho que é isso que a gente tem que ter na memória, né? O que ela construiu para o nosso esporte. De quem foi a ideia do W1 na homenagem no jogo? Eu acho que foi ela. Lá não sei, deve ter sido algum atleta, não lembro de quem falou. Na verdade, o W1, quando ela encerrou a carreira, ela lançou o W1, deu camiseta para todo mundo, né? Ela tinha uma marca W1, acho que ligaram nisso e as meninas fizeram essa homenagem que foi muito bacana, né? Para ela, né? Principalmente quem jogou junto, quem tinha ela como referência. A gente sempre, né, lembra dela aqui com o maior carinho, né? Que ela esteve aqui, a gente tem o livro, né? Assinado. O livro tá onde, Rafa? Tá ali atrás de você. Atrás de você tá o livro ali, outras redes e tal. Enfim. E a gente sempre questiona as pessoas hoje em dia se tá bem, se tá precisando de alguma coisa, a gente pode ajudar. Eu sei que você tá bem cuidado com a Paulinha que tá aqui atrás, mas é sempre bom perguntar, né, Paulinho? Porque vida. Ele é muito estressado? Mais ou menos? Mais ou menos, é. Paulinho, vamos falar de seleção, então. Vou aproveitar que a gente entrou mais ou menos nesse ritmo. 2004, ciclo olímpico de 2004, 2008, 12, 16, 20, 21 e 24. São 6 ciclos olímpicos que você, né, a comissão técnica faz esse trabalho. Esse ciclo olímpico é diferente dos outros? Mais fácil? Mais difícil? O que você deslumbra nesse ciclo olímpico? Olha, eu não tive nenhum dos 5 ciclos olímpicos que eles foram iguais ou parecidos, ou existe uma coisa que acontece. Só tem uma coisa para mim que ele é parecido, que são os anos, com exceção do ano da pandemia, que não foi 2020, foi 2021, né? Que é a duração de 4 anos. E esses 4 anos eles têm importâncias diferentes. Né? Normalmente o ano pré-olímpico é um ano de reconstrução, é um ano das equipes mudam muito, buscam jogadoras, tal. O segundo ano sempre foi um ano importante, que já aparecia o corpo dos times, porque era o ano do Campeonato Mundial, né? Terceiro ano sempre foi um ano de ajuste, um ano que pra gente sempre foi um ano complicado e difícil, não sei porquê, mas sempre foi onde pintaram alguns problemas, era o ano do Pan-Americano e o ano do classificatório olímpico, né? Nos primeiros vinha primeiro através da Copa do Mundo, né? Quando você não conseguia dos pré-olímpicos, né? E o ano da Olimpíada propriamente dito. E aí implica em tempo de preparação, né? Porque o que você tem menos tempo é o ano olímpico. Normalmente você tem a Olimpíada Sene Júnior, você tem 3 meses. Os outros anos normalmente você tem entre 5 e 7 meses de treinamento e competições. Então eles são iguais nesse sentido, dos 4 anos, e terem normalmente essas competições, que foi mudado em 2017 com a vinda da VNL, que substituiu o Grand Prix, né? Se mudou um pouco ao longo desses anos as competições, né? Porque a gente sempre teve as principais, que a principal visando a Olimpíada sempre foi segundo ano mundial,
terceiro ano Pan-Americano e o classificatório olímpico, que era o principal. E o primeiro ano era a Copa dos Campeões, né? E o último ano sempre foi a Copa do Mundo, porque é a Copa do Mundo onde você tinha a classificação. E vinha as competições secundárias, né? As importantes, caso dos continentais, que é o sul-americano, que dava vaga para Mundial e para o pré-olímpico, essas coisas todas. E as, teoricamente, que agregavam, o caso de Montreux, um período, outras competições de segundo plano, né? O Pan-Americano sempre foi uma competição também importante. Então eu sempre vi que isso é que era similar no ciclo olímpico, né? Mas a gente sempre teve diferenças, né? O primeiro, 2004, na verdade não foi um ciclo. O Zé assumiu no segundo semestre de 2023. Na verdade, teve um ano para a Olimpíada, né? Apesar daquele fatídico jogo, o Brasil saiu da 6ª colocação do ranking para a 2ª colocação do ranking mundial. Porque nós ficamos em segundo na Copa do Mundo, já ganhou vaga para a Olimpíada. Nós fomos campeões do Grand Prix em 2004. O primeiro título nosso do Grand Prix, do comando do Zé, da nossa comissão. E foi quarto na Olimpíada, que foi uma tragédia, mas fomos quarto, né? Aí teve o ciclo olímpico que foi reformulado para 2008, que aí a gente criou aquela situação de treinamento, tal, que foi um ciclo assim mais, que eu diria, que a gente beirou a perfeição em termos de trabalho, porque realmente todos os objetivos eles foram sendo alcançados, evolução das jogadoras físicas, técnica, né? Experiência para jogar fora, tanto é que... Mas mesmo assim foi um ciclo complicado, porque teve o Pan-Americano que não ganhou no Rio. Então, mas a coisa do emocional, do amarelonas, né? Deve ter um componente aí. Não, né? teve um componente. Esse foi a dificuldade desse ciclo, mas a dificuldade, você falou, do amarelão, que chegava nas finais e a gente perdia as finais. Foi vice-campeão mundial em 2006 para a Rússia, e o Pan-Americano aqui, mas com diversos problemas, né? O doping da Jaque, 2006, outros tipos de problema, né? Mas o que eu digo assim, aconteceu tudo muito bem, mas faltava aquela conquista importante, que aí veio coroado no título de 2008. Claro. Né? Mas eu digo assim, o processo do ciclo ele foi muito bem feito. Batemos na trave na final do Mundial, faltava alguma coisa, que era, né, talvez essa maturação mental, psíquica, de lidar com essa dificuldade, ainda quebrar essa barreira, né, que é a dificuldade que a gente sentiu na semifinal. Né? O time fez uma campanha brilhante, mas quando começou a semifinal contra a China, que era o campeão olímpico lá, a gente começou perdendo, se não me engano, de 5-1, 6-1. Fabizinha tomando ponto de passe, tá? A gente falou, ih, meu Deus, chegou naquele, né? Que sempre chegava naquele ponto e semifinal olímpica, 96, 2000, 2004, né? E aí o time foi se encaixando, jogamos atrás do 7, ganhamos de 27-25, que foi um dos 7-7 que passaram do 20º ponto contra a gente. Aí o time depois outros 3 sets deslanchou, ganhou de 3-1 e perdeu. Nos 3 não, porque esse jogo foi 3-0, nós ganhamos sim no 3-0. Foi perder um set na final contra os Estados Unidos, né? Mas foi um dos 7 que passaram do 20º ponto. Então, obviamente que teve essa dificuldade, mas os outros foram mais difíceis, que eu digo, com outras situações, né? Aí, 2012, a situação de já ser campeão e aí já se achar que... Mas tinha mudado peças importantes que eram as levantadoras, né? Foram dificuldades diferentes, né? 2016, jogar em casa, a equipe já se reformulando. 2020, já uma virada de chave muito grande. Quer dizer, cada ciclo... Teve o Dob da Tandara na Olimpíada. Dob da Tandara na Olimpíada. A gente teve algumas situações que foram complicadas, né? Dob da Tandara na Olimpíada 2020... 2016, poxa, fez uma campanha incrível, mas tem uma situação também que a gente sempre acredita da chave, né, na Olimpíada, né? Porque a Olimpíada tem aquele jogo que a gente chama o jogo da morte, que ele é muito complicado, que é o jogo das quartas de final, né? Ou você ganha e vai, ou você perde e não é nada. Você pula nada. 4 posições ou você saiu da briga de medalha, né? E é um jogo muito emocional. A gente passou por essa situação diversas. Normalmente a gente fez 3-2 nesses jogos. 2004 a gente fez 3-2 nos Estados Unidos, passamos.
A não ser 2008, que a gente ganhou de 3-0 do Japão. 2012 foi a redenção contra a Rússia, aquele jogo... Que é o maior jogo da história. O maior jogo da história da Olimpíada. Tinha alguma assim, ó, tinha alguma orientação? Dani Nins. Todas pra Sheila. Dá uma pra Thaisa, mas todas pra Sheila. Não tinha essa orientação. Ali, pelo menos a minha cabeça foi muito complicado, porque quem viveu 2004, parecia que a história ia se repetir. Né? Porque foi o jogo, não o 24-19, mas nós chegamos no quinto set ganhando de 13-10, como foi em 2004. E eles viraram 14-13. Ali veio na minha cabeça a história se repetir. E ali pintou a Sheila, né? Com 5 bolas, a Thaísa. E a Fabiana ali, que fechou, né? E ali, na verdade, assim, quando tem que ser, estava escrito, né? Porque eles tiveram a bola do jogo, posição de defesa trocada, a Sheila no meio, a Jaqueline na 5. Jaqueline defende uma bola da Gamova, da Koncharova na ponta, e aí que a bola estoura e a Sheila ataca aquele fundo pelo meio que toca no bloqueio na Gamova no fundo. Né? Quer dizer, ali foi um jogo fantástico, né? Tem a Sokolova quinando. Então, né? e o Uma Zé... sequência. E tem uma bola que quina, vai pra cima do Zé. O Zé quase pega a bola ainda na frente da menina. E ele ali insistiu muito no jogo nela, né? Teve uma hora que eu até disse, pô, não é melhor a gente mudar porque ela tava passando bem. Ela falou, não, vamos montar que ela não vai aguentar tal. E as 2 últimas bolas, 2 saques da Fernanda, 1 ponto e uma quina que volta de graça que a Fabiana fecha, né? Então o jogo... E é muito louco, né? Tipo assim, passou tudo isso na sua cabeça. Deve ter passado na cabeça de muita gente ali, né? Da comissão técnica e de quem viveu o vôlei ali, né? Só que não pode transparecer, né, Paulinho? Não pode. Mas ali, claro que esse jogo foi difícil, foi marcante, mas ali o mais difícil foi o período da chave. Que o time não tava jogando nada. E o time tava treinando bem. Eu lembro que vocês perguntavam da formação do time, tá falando o time tá treinando bem, se enxerga isso, tem uma situação da Fernanda entrar, acho que no momento exato, a Dani Lins também, teve aquela mudança de levantadora, começou a Fernandinha e tal, e o time treinava bem, não se encaixava, e terminou que a classificação, que tirou um peso, entrou naquele jogo, ele vai para tudo ou nada. E ali o time realmente... Na verdade, ali a grande virada para mim de chave foi pós-jogo da Coreia. Quando a gente perdeu, né? Que ali houve o entendimento que nas individualidades nós não conseguiríamos ter resultado. Né? E ali quando o time entendeu isso, que um precisava do outro, uma precisava da outra, e começou a se fortalecer isso, o time teve um salto de qualidade, que se refletiu numa melhora contra a China, ganhar 3-0 da Sérvia. Aí a vitória dos Estados Unidos na Turquia, que nos garantiu, fez com que acontecesse aquele jogo da Rússia que foi memorável. E tem aquela comparação com o masculino, né? Que o masculino tava voando, ganhando todo mundo, o feminino, o campeão e tal. E daí no final, um perdeu, o outro ganhou. Mas esses campeonatos que são torneios, né, de tiro curto, ele é muito isso, é muito momento, né? E Olimpíada, Mundial, que tem jogos que são decisivos, o que muitas vezes acontece na primeira fase fica para trás, porque é o que eu estava falando da chave, né? Às vezes você vê, a gente saiu aqui no Brasil na mesma história, saímos em primeiro, a China saiu em último. Perdemos 3-2 da China, 2 pontos, 15-3, a China foi campeã olímpica. Foi o que aconteceu com a gente em 2012. Né? Então, o que aconteceu com a gente na semifinal, aconteceu com a Rússia na final na China em 2004. Se eu não me engano, meteu 2-0 e perdeu da China 3-2. Então, a Olimpíada é outro campeonato, é outra situação, um momento. O aspecto mental ele é muito importante. E na prateleira hoje, a gente está lá em cima? Está mais para baixo? Como é que você vê? Eu acho que a gente está se mantendo entre as principais. É óbvio que a gente está... a gente talvez seja um dos times mais regulares, mas está faltando nos últimos anos conquistas importantes nesses principais campeonatos. Né? Para você ter uma ideia, no último ano, depois da grande reformulação, aí, depois da Olimpíada, 2022 nós fomos vice-campeão mundial, jogamos contra um adversário, que foi a Sérvia. Nós chegamos à final da VNL, perdemos para um adversário que foi a Itália. Na última, nós perdemos a final dos Estados Unidos. Então, chegamos a 3 finais, final olímpica. 3 adversários diferentes? 3 adversários diferentes e tal. Mas a gente tá lá. Mas fomos mais regulares. Então, tá faltando a gente pensar no recheio do bolo. É igual a geração primeira olímpica, eu penso, né?
Enquanto a gente não ganhou a Olimpíada, uma grande competição, não se parou com aquele discurso de amarelão e tal, né? Então, essa geração é isso. Então, estamos chegando, estamos batendo na trave. Então, tem que pensar no ponto mais alto. A gente sabe que a dificuldade está maior, porque eu acredito que as equipes estão mais qualificadas, né? A globalização trouxe diversas seleções num nível mediano para o primeiro posto. Haja exemplo da Turquia aí. Só a entrada só a naturalização da Vargas, mudou o patamar. que já era uma equipe boa, passou para primeira da prateleira, né? E aí vem as grandes tradicionais, Sérvia, que estão sempre China, no bolo, Itália, que estão sempre no bolo. Estados Unidos, que são fora outras aí, né? Que a gente sempre tem grande dificuldade. Deixa eu te fazer uma pergunta meio técnica, assim, né? A gente tava falando das superopostas, né? Moscovite, Gonu, Vargas. Tem mais alguma? Hack. A Hack. Que não aparece muito, porque por ser sueca não joga nesse nível de seleções, né? Mas, por exemplo... E a Vargas, por exemplo, entrou agora porque tá na Turquia. E, assim, essas jogadoras, elas têm um alcance de ataque absurdo, né? É ataque de masculino atacando numa rede feminina. Concorda comigo e tal? É muito difícil bloquear por causa das estaturas e tal. É uma bola que tem que se defender, defesa mesmo, posicionar, defesa. Porque eu tenho a teoria assim, se o posicionamento tá correto na defesa, até um cone defende. Você vai colocar o cone no lugar certinho ali onde tem que ficar, a bola vai bater no cone, vai subir, vai dar contra-ataque. Né? Generalizando o máximo possível. A estratégia tem que ser montada para se defender a bola ou sim, para tentar bloquear também? Não, eu acho que é um contexto, eu acho que é um sistema, né? Porque você fala, põe o cone ali, mas a força que a bola tá vindo, muitas vezes ela é indefensável, né? Realmente, eu vi saques da Moscovite ali, que eu tô ali no fundo, por exemplo, no Mundial de Clube, que às vezes não dá tempo de chegar na bola. Imagina ela atacando do saque, né? 4, 6 metros mais perto. Então, realmente é difícil. Agora, a gente tem condições de tentar armar um sistema para minimizar um pouco. Essas jogadoras sempre vão pontuar, são muito fortes, muito difíceis. Elas também trazem outro lance, que é desafogar muito outras jogadoras, né, dos outros times, né? Mas para tentar minimizar o efeito das jogadoras é com o sistema. Eu acho que nem só bloqueio, nem só defesa. Eu acho que tem que ter um conjunto ali bem treinado, né? Para minimizar um pouco o raio de ação dela, posicionar bem, ter defesa. Mas muitas vezes a defesa tem que jogar mais do que bloqueio. Né? Muitas vezes tem. Isso que eu imagino. Por mais que seja uma pancada, né? Sei lá, 1000 km por hora, mas se estiver no lugar certo, a chance de você colocar lá para cima é muito maior. Mas talvez... são também características diferentes, né? Por exemplo, a Moscovite, Vargas, são jogadores que atacam qualquer bola. A Egonu já é uma aposta de alta bola, mas bola de velocidade. A bola que chega assim, então, né? Quando a bola estoura muito, ela não tem a mesma eficiência. O número de erro aumenta, ela não tem a mesma potência da Moscovite, da Vargas. Mas a levantadora italiana é muito boa, né? Muito boa, muito boa. Muito boa. Mas aí depende de ter uma boa recepção também, poder né? jogar. Já a Moscovite, não tanto. Mas nenhuma hoje, se não jogar equilibrada, ela pode fazer a diferença, mas precisa de sistema. E também você conseguir minar mentalmente, Exato. Né? Quebrar um pouco a confiança. Exato. Porque com confiança é até nós, né? Jogando ali. Você é canhoto, aí ninguém vai te achar. Né? Já foi. Ô, Rafa, como é que a gente tá de tempo aí, Rafa? 50, pô, eu achei que o papo tá bom demais, cara. Então vamos chegar no assunto que acho que todo mundo te pergunta aí, assim. Vou chegar nele. Chega. O Zé Roberto é supersticioso? Mesmo? Mesmo, bastante. Eu vou te contar uma história. Na China, Grand Prix em Ningbo, eu acho que 2011, 2009, por aí. Eu tava fazendo a cobertura pela Globo, pelo Sport TV e tal, e tava lá no jogo com a minha camiseta de transmissão penduradinha, porque não entrava na transmissão, eu fazia a matéria só pra ela não amassar. Aí o Brasil ganhou 2-0 e tal, falei, vai fechar. Peguei a camisa e botei. O Brasil perdeu 3-2. Aí fui entrevistar o Zé e tal, ele, e aí Zé, tá não sei o que jogo. Por que você trocou a camisa? Caralho! Como assim que ele viu? Como ele viu? Olha aí. Cara, não, um negócio absurdo. Além de prestar atenção em tudo que tá em volta do ginásio, além do jogo, mais uma relação de superstição. Poxa, ele tá de branco, estamos ganhando. Por que ele tá de vermelho? Deu alguma coisa errada. Você tem alguma história desse tipo? Assim? Não, tem uma que a gente entrou...
acho que foi 2008 ou foi 2012, uma das duas, que no aeroporto ele viu um cara corcunda. E tinha acontecido isso em 92, que ele tinha, não sei se era sorte, passava a mão na corcunda do cara e tal, e aí no aeroporto ele viu o cara, falou, não preciso passar a mão nesse cara. E ele deu um jeito de passar a mão no cara. Foi lá conversar tal, pra não sei o quê. Essa me marcou Valeu, mais. parceiro. Alguma coisa tal, aí passar a mão. Mas sempre que eu tô com ele assim, cai alguma coisa. Não deixa cair. Porque parece que é o que o jogo escapa da mão, sabe? Tem umas coisas que só ele mesmo, só ele. Mas ele é um cara muito atento a tudo mesmo. Muito, muito. Tem uma percepção muito grande, muita sensibilidade com jogadores, de reações. Atenção muito E grande. você se acha muito parecido com ele? Não, nesse quesito não. Não. Como treinador. Não, eu penso assim, que nós somos pessoas bem diferentes, né? Talvez trejeitos, voz, tal, pelo tempo de convivência tenha... Muita gente fala no tempo técnico. Quem tá falando, pois né? Talvez esse tempo todo tenha aparecido nisso, mas eu acho que mais a gente pensa o voleibol parecido, né? Igual em termos do que a gente tem que buscar, em termos de... Até porque senão o casamento não funcionaria tanto tempo. Então. Mas coisas diferentes de pessoa, como lidaria, como faria, né? E as reações e... não sou supersticioso ao ponto dele. Né? Não tanto, né? Tenho minhas manias, mas não tanto. Qual mania que você tem? Não tenho. Eu tinha algumas de você ficar sentado no banco, levantar depois do primeiro ponto. Mas às vezes não. Não tenho esse negócio de roupa, usar a mesma roupa. Ele usa a mesma roupa? Na Olimpíada inteira a mesma roupa? Não sei. E tinha o negócio do crachá, né? Da credencial, né? Que ele botava de assim. usar aqui Aí no o time tava mal Olimpíada. De usar ele no pescoço. Diagonal. Né? Não tem nada, Paulinho? Ele não é nada supersticioso, nada? Não, assim dessas coisas não. E vai ser o último ciclo desse CT ou você não tem essa Não percepção? tem, aí a decisão é do Zé, né? Eu, enquanto tiver saúde, enquanto puder ajudar o voleibol brasileiro e acharem que eu possa contribuir, eu estou disposto Mas se o Zé quiser sair, se o Zé quiser sair da seleção, você está pronto para assumir? Cara, aí quem tem que dizer são os dirigentes, né? Eu sou um treinador que estou aí, eu acho que como qualquer profissional você tem... Eu não tinha isso como objetivo, por exemplo, quando eu jogava, né? Quando eu vim... Claro que quando você é criança, tem aquele sonho de ser jogador de seleção brasileira. Eu tinha sonho de ser jogador de seleção brasileira de futebol, não de vôlei. Jogava bem, né? Você jogava então, bem. Menos que eu, mas jogava bem. Aí há controvérsias. Mas quando eu vim, eu tinha um sonho de fazer minha vida no voleibol, jogar voleibol, ser profissional do voleibol. Né? Quase cheguei como jogador na base, não cheguei na seleção brasileira. Tive a oportunidade como profissional e sou super realizado com essa possibilidade de ajudar. Não tem outra coisa que dê mais orgulho pra gente e que se defender a nossa pátria, né? Tá aí o grande exemplo nosso que perdemos há pouco tempo, que é o Zagallo, que defendeu o Brasil. Você tá lá fora representando o nosso povo, né? É uma coisa de muito orgulho. O patriotismo, ele tá muito à flor da pele. Eu tenho isso muito. Então, quanto eu puder, eu tô. Profissionalmente, me sinto preparado. A questão é oportunidade. Se vier, a gente vai pensar o que vai fazer, né? Mas eu não penso nisso, em virtude que tem muito ciclo aí. Acho que o Zé tem muita coisa para fazer e estamos em busca de uma medalha olímpica aí em Paris, estamos focando nisso e é o principal. Mas não existe uma preparação de sucessão entre vocês, assim. O Zé não fala assim. Ele já falou, ele já deu entrevista, inclusive, né? Que gostaria que eu assumisse. Me perguntaram muito sobre isso, mas eu acho que não é uma decisão só dele, né? Quer dizer, hoje ele aceitou o cargo de coordenador. Eu não sei como que tá essa situação em virtude da Confederação Brasileira de Voleibol. Porque tem o presidente, tem hoje o Jorge Bichara, que é o CEO da CBV, né, que está muito ligado, tem o chefe de seleções, hoje tem a figura do coordenador técnico de seleções, mas eu não sei de quem parte essa decisão, de quem vai ser a escolha, né? O Zé já manifestou essa intenção, né? Mas isso está só na intenção. E se, né? Tipo, você toparia, né? Você acharia legal, você está preparado para ser técnico da seleção se te convidassem, certo? É isso que você está me dizendo. E se te chamassem e falassem, ó, o técnico vai ser fulano e você vai continuar como auxiliar, você toparia? Eu acho que seria uma possibilidade, não vejo por que não.
Se eu achar que é um projeto que é importante, primeiro é sempre importante para mim como pessoa, como cidadão, estar representando o meu país, né? Se eu tiver essa possibilidade de estar contribuindo de alguma maneira, sempre será para mim prazeroso e motivo de orgulho, independente da função que eu esteja exercendo ali. Não tenho nenhum tipo de vaidade com relação a isso, de maneira nenhuma. Na verdade, tem que existir para mim uma identificação de trabalho, de objetivos, do que a gente quer, né? O que se vai se trabalhar, né? Eu acho que os acertos são mais nesse sentido do que qualquer outro. Vocês técnicos são unidos? Vocês têm um grupo de WhatsApp assim, para trocar ideia e tal? Vocês têm essa conversa entre vocês? Os técnicos da Superliga, por exemplo? Das Não, equipes? assim, um grupo especificamente não. Né? Assim. Mas eu tenho um bom relacionamento com a grande maioria deles. Alguns mais próximos, outros menos, né? Trocamos ideias, com certeza, de voleibol, conversa. De quem você é mais próximo? Com muita gente. Você é mais próximo de qual técnico? Os que nós trabalhamos juntos, obviamente, quando o Zé estava de técnico aqui, pegando o exemplo Superliga, Zé, tem um bom relacionamento com o Guilherme, que é o treinador da base, que é do Fluminense, tem um bom relacionamento com o Duda do Pinheiros, que estava no Minas, e o primeiro a convidar ele para ser auxiliar no Minas fui eu. Tem um bom relacionamento com o Rogério do Blumenau, tinha com o Maurício. Tem Maurício Thomas. Tem uma amizade com o Marcão, que está no SESI Bauru. Né? Me dou bem com o Bernardo, me dou bem com o Luiz Omar. Mas é tipo assim, de ligar e bater papo ou não? O relacionamento assim, ó. Eu tô falando assim, eu quero chegar assim, relacionamento de jogo. Como é que tá atleta aí? Pô, como é que tá aí? O que vocês acham disso de jogo? Esse tipo de assunto? Não, esse tipo de assunto... Ou é assim, é um relacionamento cordial, não, educado? Cordial. Mas, falar assim, de voleibol é uma coisa. Quando a gente mas é competitivo entre vocês? Não, durante a Superliga é mais difícil, porque existe uma competição. Você tá ali competindo, você tem algumas relações. Mas, por exemplo, do naipe masculino sem problema nenhum. Né? Converso com vários, converso com muitos do voleibol feminino. Enquanto você está na seleção, você conversa com eles. Acho que discute de voleibol, tem acompanhamento de treinamento lá em Saquarema, tem uma série de coisas. Na Superliga é mais difícil, às vezes se comenta, mas é complicado porque você não vai comentar de atleta do time do adversário, né? Por uma questão ética, né? Na competição. Talvez, na competição. Talvez conversar sobre outro adversário. O que está acontecendo com outro adversário, com tal, né? Mas, por exemplo, acabou a temporada. Acabou aqui agora, daí vai renovar com o Praia. Você tá de olho, sei lá. Deixa eu pensar numa atleta aqui. Na Carol Leite, levantadora da coisa. Você conhece ela de seleção, mas. Vagão, então, Barueri, Vagão fez parte da comissão técnica. Isso. Faz, né? Faz. Né? Você liga para esses caras, por exemplo, qualquer técnico, o Luiz Omar, você tá interessado. Podemos ligar e conversar com o jogador, perguntar, claro. Isso tem, esse tipo de relação tem. Sim. Já pode começar as perguntas? É só para membro hoje, Rafa? Não? Só para membro? Vai se preparando aqui, vai se preparando. Cada técnico que vem aqui, cada atleta, a gente pergunta sua seleção de todos os tempos. Mas aí, como você foi técnico de todas as meninas, tem que ser a seleção só dos clubes, acho, né? Você trabalhou com todo mundo também, né? Nos clubes. Bastante né? gente. Bastante gente. Pensar na seleção todos os tempos. Faz perguntas difíceis. Seleção de todos os tempos. Aí... Você torce pro Náutico, né? Náutico. Mas torce mesmo? Claro, nasci em Olinda, sou pernambucano. Você é cidadão do Recife? Porque eu nasci em Olinda e ganhei o título de cidadão recifense agora. Quem nasce em Olinda é Olindo? Olindense. Só pra Paulinha. Cara, e você vai muito pra Recife ainda? Cara, tô indo pouco. Tem família lá ainda? Tenho família, minha mãe mora lá, tem um dos meus irmãos ainda mora lá. Primos, familiares diversos, muitos amigos de infância. Mas a agenda... Mas muitos carnavais. Alguns, bastante. E você sente falta, assim, porque assim, a gente tem um carinho pela cidade de Natal da gente, né? Sim, sinto falta dos amigos, né? Tanto de infância, de escola, do voleibol, tem grupos ainda que a internet, o WhatsApp propicia isso, de relembrar as histórias, né? Muito legal. A gente sente bastante falta. Deixa eu voltar para o vôlei rapidão aqui, para a gente encaminhar para o encerramento aqui para não membros. Você acha que a Superliga está cada ano mais competitiva, porque os investimentos estão chegando, mais atletas, e você acha que é um produto bem explorado? No caso de produto de marketing, de imprensa, de visualização, de audiência, o que você acha do produto Superliga?
Não, primeiro com o aspecto técnico, eu acho que cada ano a gente vem evoluindo, né? Poderíamos ter uma Superliga melhor? Poderíamos ter uma Superliga melhor. Mas a dificuldade financeira ela é muito grande. Mas você vê, falando do feminino, né, especificamente, você vê cada ano um número maior de equipes com condições de se tornarem campeãs. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Acho que o fim do ranqueamento propiciou isso. As equipes, hoje a gente tem uma briga por classificação para os playoffs entre os 8, não só uma briga para estar na semifinal, que eu acho que é uma briga real, né? Hoje você não diz os 4 que estarão lá, né? Você não pode afirmar, na minha visão, né? Você pode dizer até 5 que estão acima, mas pode acontecer diferenças. Tem uma briga para classificar nos playoffs entre os 8 e tem uma briga para permanecer na Superliga. Apesar que eu acredito, pelas últimas Superligas, que o melhor formato seriam com 10 times. Porque aí teria um nível melhor ainda, na minha visão, né? Eu não tenho capacidade de avaliar essas situações de marketing, exploração de mídia, de imprensa. Talvez você tenha muito mais capacidade do que eu, né? Eu acredito que poderia ser mais, obviamente. Não tem comparação quando você tem uma TV aberta, né? Quando aparece, apesar de ter a final na TV aberta, mas imagina você ter uma quantidade de jogos na TV aberta, né? Eu acredito que a gente teria uma abrangência maior, né? Porque não é todo mundo que tem canal fechado. Quando a gente tem um jogo que passa na TV aberta, você vê que a repercussão ela é muito maior, que o acesso é para todos, né? Então, nesse quesito, eu acho que a gente teria uma condição de evoluir. Não sei se nós temos esse produto para ser vendido para essa TV aberta, não sei. Então, não isso aí é uma coisa para analisar, né? Uma coisa talvez não para você, que você falou que não... porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu vejo que tem melhorado, ainda tem que melhorar mais a situação do ginásio, mas, por exemplo, visualmente já vê que existe um padrão, existe tal, as condições para se fazer a estrutura do jogo, né? A gente sabe que muitas situações a gente tem uma melhora ainda estrutural grande, né? Alguns ginásios que a gente precisa ter uma condição melhor, né? Você pega na nossa época mesmo de jogador, esses ginásios pequenos não tinham jogos. Você jogava em ginásio como Ibirapuera, como poliesportivo, né? Eu lembro que o ginásio do Banejo, que é maior que vários aí, você não podia fazer jogos, porque como não tinha televisão, né? Você não fazia jogos decisivos ali. Jogos de playoff, essa coisa toda. Então, eu acho que a gente tem uma margem de crescimento grande como produto, né? Mesmo sendo leigo, mas não posso afirmar por não ter essa capacidade. Legal. Paulinho, a gente está chegando no final. Queria agradecer imensamente. Eu sei que você está em competição. Não é fácil arranjar um tempinho e se deslocar, enfim. Ainda bem que deu certo, a gente acertou o horário. Admiro muito você como pessoa, principalmente, né? A pessoa física, mais do que a jurídica, né? A jurídica todo mundo vê o resultado do seu trabalho. Mas de ter tido a oportunidade de compartilhar a quadra com você por um ano, né? Mas eu era juvenil, você era adulto, né? Era onde eu me espelhava, né? E achava que você era um líder nato, assim, tipo, né? Uma liderança que já existia e tal. Te enfrentei outras vezes, né? Como adversário, como jogador e outras vezes como técnico. E foi um prazer isso para mim. E hoje tá podendo, né? Te entrevistar, mas com uma abertura total, como um amigo mesmo, assim, me deixa muito, muito, extremamente feliz. E pra fechar, a gente tem a bola aqui, não é porque eu acho bonito. Vamos dar um toquinho, vamos ver. Sai aí. Vamos ver, sai aí no toquinho. Ih, caraca, aí, ó. Sua rodou. Não pode rodar, Paulo. Não pode rodar. Sua rodou. Ó, que isso, ó. Segura a bola pra mim e diz pra mim o que isso significa na sua vida. Ale, a bola significa quase tudo, né? Acho que o principal para mim é minha família. Sou um cara que vem de uma família que valoriza muitos princípios, né? De família, de tudo. Então, minha esposa, a Paula, que está aqui, meus filhos, não tenho dúvida que são muito importantes para mim e vem em primeiro lugar de tudo, né? Depois, obviamente, vem a bola, porque é onde tudo na minha vida aconteceu. Desde pequeno, eu me vejo com uma bola, né? Ou nos pés ou nas mãos, e seja por diversão, seja por trabalho, por profissionalismo, está sempre acompanhado. E apesar de estar com esporte de competição, né?
resultado, cobranças, mas é um prazer, né? Fazer o que eu gosto e tá levando minha vida nisso. Então, metade da minha vida, não tenho dúvida que sem a bola não teria acontecido. Né? Então, sou muito grato à bola, que me deu, inclusive, a sua amizade. Né? E também sou muito grato à recíproca verdadeira de ter acompanhado a sua história, né? Primeiro como jogador e agora como jornalista. Quantas viagens de seleção vendo ali se desenvolver. Começou comentando os jogos lá em Florianópolis, né? Depois repórter, e tá aí trilhando o seu caminho. Então, um prazer muito grande ver os amigos com sucesso. Coisa linda. Paulinho, Isso aí. muito obrigado, viu? Eu que Boa te sorte do agradeço. mundo pra ti. Valeu. Ó, você que é membro aqui do canal, fica aí que vai ter perguntas só pra ele. E você que não é membro, fique, que tem aqui um link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você se tornar membro e poder assistir em primeira mão as perguntas mais difíceis. Não é mais difíceis, as mais diria, ardentes, apimentadas, é bom, para a gente fazer para os nossos entrevistados. Valeu? Muito obrigado, abraço para você. Tchau.